E eu quero começar com essa manifestação do Gilmar Mendes falando, Gayer, que ampliação do foro privilegiado é adaptação à realidade. A medida ela foi votada, foi deliberada pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive logo antes, né, do recebimento da denúncia do Supremo, que foi enviada pelo PGR. Mas o Gilmar Mendes está falando aqui, ó, no passado, abre aspas, se arranjou, e acho que seguimos um pouco o espectro da opinião pública, de que a prerrogativa do foro era um grande mal. Então a gente passou tudo para a primeira instância. Quando ele deixar de ser político, deixa de ter mandato. O processo vai para a primeira instância. Todos os políticos seriam um mal, não levando em conta a realidade. E aí a gente tem essa mudança total, né, do Supremo Tribunal Federal, falando que ele, na verdade, está agindo para moderar os excessos que são cometidos e afetando aqui Bolsonaro, todos os seus ministros, todos eles sem mandato e agora dentro do Supremo Tribunal Federal. Bem conveniente, hein, Gaia? Eles foram obrigados a criar esse entendimento durante o jogo, quando já estava sendo jogado assim. Ou seja, é mais uma prova do que estava acontecendo antes, não deveria estar acontecendo, só deveria acontecer desse momento em diante. A verdade é que o sistema criou um monstro tão grande, quanto maior o monstro, maior o apetite dele. E o STF do Brasil hoje se considera o gestor, se considera o intermediador, aquele que tem as rédeas da nação. E não para, a situação só piora. A gente vê aí uma entrevista, acho que foi de ontem, do Barroso, falando que essa idade que ele está agora, ele tem preocupações muito melhores. Porque quando ele era jovem, a preocupação dele era acabar com a censura, quando ele tinha 20 anos. Era acabar com a censura, acabar com a ditadura, né, e resgatar a democracia. E que hoje, as preocupações dele é como implementar políticas sociais, é como defender a democracia, é como... aí ele falou outras coisas que envolvem legislativo, sabe? Tipo, leis que ajudem a diminuir a pobreza, o racismo. Eu falei, peraí, ele é presidente ou ele é ministro do STF? E não é uma coisa que acontece só com o Barroso, é o que acontece com o Gilmar Mendes, é o que acontece com o Alexandre de Moraes. Durante o governo Bolsonaro, eles perceberam que eles precisavam atrofiar o governo, né, para que o governo não poderia ser bem sucedido, senão seria uma reeleição garantida. O governo tinha aprovação, o Bolsonaro tinha uma aprovação que o Lula não conseguiria ter, então eles tinham que diminuir, eles tinham que enforcar esse governo, e foram mais de 300 decisões contra o governo Bolsonaro, contra o Lula nada. Só que aí quando veio o governo Lula, ele já tinha puxado para si todas as atribuições que deveriam ser do Executivo e do Legislativo, e eles não vão entregar ela. Né? Se o Lula achou que, chegando na presidência, o STF abriria a mão de todos esses poderes, todas essas prerrogativas e atribuições que eles sequestraram do Legislativo, ele devolveria facilmente? Não, não funciona assim. Aí nós temos hoje o STF decidindo sobre muro em São Paulo. Olha que nível nós chegamos. Um ministro do STF decidindo se pode ou não pode ter um muro numa rua, numa cidade do Brasil. E eles não vão voltar atrás. E agora eles querem o controle absoluto de todos os políticos. Por quê? Precisa controlar essas pessoas, mesmo não estando no cargo. E aí fizeram essa interpretação absurda, né? E é mais uma dessas situações que a gente só fica esperando quando é que a parte sensata da imprensa e do centrão, porque existe, tem um pessoal ali, querendo ou não, que ainda consegue chegar a certas conclusões de forma independente. Quando é que essa parte do centrão e a da imprensa, que ainda tem um pouco de bom senso, vai se juntar a nós para a gente poder finalmente resgatar o mínimo de democracia no Brasil?